Olá, está começando mais um Central do Esporte aqui pelo canal 15 da NET, pela TV Unifra. Muito obrigado para você que está nos acompanhando pela NET e também pelo Unifra Online, que é o nosso canal no YouTube. Central do Esporte hoje conta com a presença do José Quintana Júnior, que está aqui do meu lado. Tudo bom, Quintana? Tudo certo? Eu tô tranquilo, Gereta. Tô vendo que tu tá aí no sacrifício hoje. Bah, né? a gripe eu acho que está resolvendo, está começando, sabe? Quando ela começa a chegar ali, vai tentando se alojar e vai te deixando mal, assim. Vamos ver se eu aguento até o final do programa hoje, Quintana. Maravilha. Não, mas eu, graças a Deus, tô bem recuperado das amígdalas já, pronto para outra. Perfeito, perfeito. Com a gente aqui hoje o Jefferson Andrade, nosso colega de TV Unifra, Jefferson. O pessoal está acostumado a te assistir lá no Estúdio Cultural, hoje vai dar os teus pitacos aqui no esporte também, é isso? A minha área é a música e a cultura, mas eu acompanho um pouco o esporte aí. Logicamente eu não vou tentar substituir a altura do professor Gilson, né? Eu vou ficar ali na camisa 3, que é a camiseta que meu pai usava quando ele jogava o Masters pelo Liverpool. Perfeito. Então, como todo bom reserva, eu vou tentar não comprometer. Legal, legal. E o nosso grande convidado de hoje, o professor Lissandro Dallanora, também é nosso colega aqui de TV Unifra. Você de casa está acostumado a ver ele no programa Contraponto. E hoje vem aqui falar com a gente, professor, como o diretor da incubadora tecnológica da Unifra, é também professor do curso de administração aqui do Centro Universitário Franciscano, professor, e vem falar sobre a área administrativa, né? A parte, o marketing esportivo e daqui a pouco até deixar um conselho, ou uns conselhos para o pessoal da dupla regional aí. Tudo bom, professor? Com certeza, realmente, não é? Nós precisamos, o nosso cenário hoje brasileiro na área do esporte, ele demanda muito, não é? De processos e de procedimentos administrativos muitas vezes, né? E eu como um excelente jogador, não é? Eu sempre fui o último a ser escolhido, não é? E meu local era fixo no campo, não é? Eu era sempre goleiro, não é? Então a gente vai tentar mostrar um pouquinho aqui ou colocar algumas percepções a relação da área administrativa e o que nós podemos contribuir, não é? Para cada vez mais nós termos um crescimento aí nos nossos clubes e dos mais diversos esportes. Legal, olha só, a gente também vai falar dos melhores do Gauchão, vai falar também das primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro de 2016. Vamos começar então falando sobre essa área do marketing esportivo, essa questão da administração, de como administrar bem um clube, de que maneira a administração pode ajudar. Professor, gostaria que o senhor explicasse e se aprofundasse mais nesse tema para a gente. Só antes da pergunta, Gereta, explicar para o nosso telespectador o porquê, né? Perfeito. Tô cortando, porque o pessoal daqui a pouco, geralmente a gente fala sobre futebol, traz o pessoal do rugby, do vôlei, do pádel, enfim, das modalidades, e de repente a gente trouxe um professor da administração, né? Onde é que a gente teve essa ideia? A gente bateu muito esse ano nos times da divisão de acesso, bastante na dupla regional, não pela administração exclusiva desse ano, mas pelo histórico. Rio Grandense está na 3ª divisão do Campeonato Gaúcho. E o Internacional de Santa Maria sequer se classificou para a 2ª fase da divisão de acesso, professor. E a gente, ano a ano, acompanha uma série de erros, só que a gente sabe também, por um outro lado, e para não parecer uma coisa personificada, ou pessoalizada, vamos dizer assim, os dirigentes, a maioria, têm boa vontade. É aquele torcedor devoto ao clube, que tem uma paixão, que dedica parte do seu tempo, em vez de estar com a família ou administrando o negócio, ao clube do coração, querendo levar o nome de Santa Maria para um lugar mais alto, só que às vezes acaba fazendo de uma maneira errada. Então, quem melhor para falar sobre como administrar e gerenciar um clube do que o professor Lissandro, que administra uma incubadora, várias empresas, e é professor de administração, para falar um pouquinho dessa questão. Te cortei, Gereta, agora pode fazer a pergunta, só para a pessoa de casa entender o contexto, a nossa ideia central do programa. Perfeito. Hoje, né? Professor, eu gostaria que o senhor começasse falando para a gente de que maneira hoje a parte administrativa influencia, dá para se dizer assim, indiretamente, mas diretamente dentro do gramado, para que o clube conquiste títulos, para que o clube consiga ter divisas para contratar, para vender jogadores, enfim, para expandir o patrimônio de um clube? Bom, se nós pensarmos hoje no nosso cenário brasileiro em relação ao incentivo ao esporte, nós partimos de uma restrição muito grande legal, não é? Hoje, um clube para funcionar como uma empresa e buscar realmente o lucro e criar mecanismos de gestão consistentes, ele tem dificuldade, porque a gente tem esbarra em algumas restrições legais. Hoje nós temos as nossas associações, não é, como clubes que têm dentro das suas atividades o desenvolvimento de uma atividade esportiva. E talvez aí regre o maior problema hoje que nós estamos enfrentando no próprio Santa Maria,
que nós temos pessoas à frente dos nossos clubes, dos mais diversos esportes, que estão lá por paixão. E muitas vezes a paixão atrapalha a administração. E é muito difícil, muitas vezes, para um leigo que não tenha um conhecimento maior ou que não busque se amparar de procedimentos administrativos sólidos, enfrentar desafios futuros. Nós temos alguns clubes aqui da região que hoje sofrem por erros administrativos do passado. E eu entendo, e é uma percepção do Lissandro a respeito disso, que talvez a gestão dos recursos humanos hoje dos nossos clubes é o que mais impacta para a situação drástica que eles vivem. Nós sabemos que nós temos clubes aí que têm dívidas extremamente elevadas. E se nós formos olhar isso, as dívidas são muito delas focadas a erros administrativos no processo de gestão dos seus recursos humanos. Nós temos hoje, os clubes têm uma capacidade, e quando nós vamos lá desde o esporte amador, para o esporte de segunda, terceira divisão, nós temos um potencial tão grande de gerar atletas de destaque mundial. Mas os nossos clubes não fazem gestão disso. Eles se preocupam muitas vezes com a questão política da sociedade e de mostrar um resultado de curto prazo e esquecem do planejamento de longo prazo. Nós temos realidades totalmente diferentes mundo afora. Nós não temos nem como nos comparar com Estados Unidos, por exemplo, e seus diversos esportes lá, que tem um profissionalismo muito grande. Não é? Nós temos uma sequência muito clara do processo de desenvolvimento da gestão do esporte. Ele passa desde lá do ensino fundamental e ele vai até a graduação, não é? Então as universidades, e isso vai para o mercado e isso gera um potencial muito grande, porque as pessoas gostam. Não é? O brasileiro, como talvez nenhum outro público, goste tanto de futebol como nós gostamos. Talvez só a Europa possa nos superar. E a Europa hoje vive um momento esplendoroso, não é? Por quê? Porque lá se estruturou muito forte. Se passou por sérios problemas. Itália, com a questão de coisas fora do campo, não é? Que levaram a rebaixamento, a perda de títulos, mas isso ele renasceu de uma forma muito forte. Empresas, não é? Hoje lá nós percebemos que os clubes são empresas e eles buscam muito mais a questão da imagem do clube para gerar renda. E eles fazem investimentos naqueles investimentos que têm potencial de retorno. E nós percebemos nos nossos times aqui uma mudança drástica na sua gestão, dependendo do resultado do campo. Nós temos mudanças drásticas na gestão e quando nós temos isso, não tem como ter continuidade. Eu acho que o nosso cenário pede que quem está à frente dos clubes, eles criem metodologias. A administração é uma das ciências que pode ajudar nesse processo, com alguns regramentos básicos, mas aí nós temos a questão jurídica, que talvez os nossos clubes pequem muito nessa questão. Não é? A questão da própria preparo físico, muitas vezes, a gente vê em alguns momentos falta de fôlego, não é? Falando de uma forma bem simples, falta de fôlego do time para conseguir todos os desafios que são colocados. E nesse contexto, eu acho que é uma questão muito mais de união, não é? Não só do clube em si. Infelizmente, hoje eu não percebo que o clube, isolado dentro de uma realidade, ele consiga construir instrumentos sólidos para levar a um futuro de, talvez, médio prazo ao sucesso, mas é de uma transformação social, até a questão da mudança do regramento jurídico e talvez a responsabilidade de gestão para esses administradores que estão frente ao clube, na questão muito mais de responder também pelos seus atos quando isso impactar num prejuízo muito grande. Né? Principalmente hoje as dívidas trabalhistas, que hoje impactam muito grande talvez nos nossos times locais. Perfeito. Aliás, as dívidas trabalhistas, acredito que talvez seja o que mais impacta nos clubes locais hoje, né? Aliado, claro, àquela questão, àquela dificuldade de patrocínio. Agora, professor, quando o senhor coloca assim essa questão da paixão, né? Separar ela da razão. Mas como fazer isso, por exemplo, porque muitas vezes o próprio diretor ali, que está ali, o presidente, ele também é um torcedor. E aí como é que ele vai trabalhar psicologicamente isso, professor, para separar o fato de torcer e o fato de administrar conforme a cabeça, conforme a razão manda? Vou fazer uma relação talvez um pouco fora do contexto, mas nós temos no Brasil uma base de empresas familiares, certo? A maioria das nossas empresas são geradas, não é, dentro de uma família e a gestão está dentro da própria família. Nós tivemos nos últimos anos uma corrente muito grande de empresas que se destacam no cenário nacional e internacional, que essas pessoas passaram a integrar um conselho de administração, que é aquela empresa, que são aquelas pessoas que pensam a empresa a longo prazo. E aquela pessoa que está envolvida com o trabalho do dia a dia foram pessoas chaves contratadas
que não tem a ver com os donos da empresa. Eles são funcionários que ele tem lá a função de dirigir o clube como um todo ou dirigir a empresa como um todo. Eu acredito que essa talvez seria uma alternativa para nós tirarmos um pouco da paixão. É difícil nós nos afastarmos disso, não é? Eu estou extremamente feliz nessa semana, já que eu sou tri-hexa, não é? Então, como bom colorado, né, a gente tem que comemorar esses momentos, mas eu não me sinto hoje na capacidade, em algum momento, de estar à frente de qualquer decisão do próprio Esporte Clube Internacional. Eu não me colocaria. Daqui a pouco pensaria mais com a paixão do que propriamente com a razão. Com certeza. E nós temos esse problema, os nossos clubes, eles chamam para próximo aquelas pessoas que vão tomar as decisões que eu gostaria de ser tomadas. Eu não chamo pessoas que vão contrariar o que eu penso, como diretor, como presidente do clube. Sim. E as pessoas não conseguem pontuar, talvez, melhorias. E aí nós temos erros, muitas vezes, simples de gestão. Muitas empresas no Brasil mudaram esse cenário para esse modelo, profissionalizaram a gestão. E eu acredito que um diretor de futebol, por exemplo, não é uma pessoa passageira. Não deveria ser uma pessoa de um presidente. Ela é uma função muito chave, ela não pensa a curto prazo. Vamos pensar na base. Como que eu vou fazer gestão, administrar a formação de uma base se eu não pensar a longo prazo? Como que eu vou investir lá em garotos de 11 anos, pensando que daqui 10 anos ele pode trazer um retorno e eu coloco uma mudança muito drástica no processo de gestão? E o diretor de futebol, a princípio, é aquele que vai delinear isso. E aí nós caímos num grande problema que é a questão da má gestão do clube em si, que gera dívidas, e os clubes, para cobrirem essas dívidas, têm que se desfazer do seu capital humano. Então, muitas vezes, nós percebemos isso no nosso futebol do Rio Grande do Sul, quando nós conseguimos dar destaque a uma cria da casa, nós temos que nos desfazer dessa cria, né? Para fazer recursos para manter uma estrutura que não funciona de uma forma coerente. Nós temos, professor, uma massa muito grande de torcedores, seja no Rio Grande do Sul, seja Brasil afora, tem as torcidas organizadas. A gente está vendo imagens, por exemplo, da torcida do Vasco, né, que é uma torcida que cresceu também bastante nos últimos anos, enfim. É uma torcida tradicional do Brasil. Exatamente, com certeza está entre as 10 maiores do Brasil, né? Como é que o clube, por exemplo, vamos trazer aqui para Santa Maria, será que o Inter de Santa Maria e o Rio Grandense um dia conseguirão ter talvez 10% do que uma torcida de um Palmeiras, de um Vasco tem hoje, professor? E como é que se alcançaria isso? É este o perfil dos nossos times? É isso que nós temos que pensar no primeiro momento. Lá na administração, nós temos processos diferentes. Se eu sou uma grande empresa, eu tenho uma estrutura e uma forma de pensar o meu relacionamento com o mercado. Nós não vamos ter um clube aqui como o Flamengo, como o Vasco, como o Corinthians. Né? Não é o nosso perfil aqui. O nosso perfil é ter um clube forte regional. E eu acho que daí o volume de torcedores ele não é uma referência que nós poderíamos colocar aqui para fazer a gestão do clube. Nós temos que trabalhar a questão da capacidade de trazer retorno financeiro. E nós temos diversas empresas que poderiam se associar e poderiam, muitas vezes, patrocinar ou ser o grande chave desse crescimento ou dessa expressão regional. Mas nós pensamos, muitas vezes, em comparar com grandes clubes. E eu acho que esse é um dos grandes erros na questão da gestão. E as decisões dentro dos clubes, muitas vezes, estão tomando isso. Não, nós vamos tomar uma decisão porque nós queremos ser um Flamengo, um Corinthians, um Internacional, um Grêmio. Não, vamos ver qual é a realidade de Santa Maria. A realidade de Santa Maria é uma realidade que o futebol em si não pode ser o único meio de manutenção desses clubes. Eles têm que buscar questões adicionais. Venha ser por uma criação de uma marca própria muito forte, e nós temos um mercado consumidor que aceita isso. Não é? Então, por que nós não temos uma marca forte de expressão regional para os mais diversos produtos possíveis? Não é? Então, a questão de tu trazer outros mecanismos de sustentabilidade financeira para esses clubes. Porque se nós formos focar única e exclusivamente em sócios para manter os nossos clubes, infelizmente eu não consigo perceber na forma de administrar um clube que nós vamos ter sustentabilidade e os nossos clubes vão, dali um pouco, estar na primeira divisão ou não. Até porque tu se associar, até o gerente disse que não ia falar muito hoje, só ele perguntou até agora, né? 15 minutos do programa. Para eu me associar, eu preciso confiar no produto. Eu preciso acreditar que esse produto vai me dar algum retorno, a questão de qualidade ou não. Mas pegando um gancho que o senhor falou, a questão do planejamento. Uma das coisas que a gente mais critica aqui nos programas é justamente o planejamento a longo prazo e entra nessa questão da profissionalização. Vou pegar um gancho com a questão do Grêmio atual. Deu errado o planejamento até
maio de 2016. O Grêmio está eliminado, foi eliminado, que não acabou, já acabou a competição Primeira Liga. Gauchão não chegou na final. E Libertadores, mais uma vez, Todas as competições que ele participou até o momento, ele foi eliminado. caiu nas oitavas de final. Mas às vezes é a forma com que se é eliminado impacta às vezes até mais do que a própria eliminação. Pois bem, o que a direção do Grêmio fez? Sai dirigente de futebol, sai o diretor executivo, sai o vice-presidente de futebol, sai o conselheiro, sai os médicos. Ou seja, o planejamento que foi feito lá em dezembro, que o janeiro já é a consolidação do planejamento. Acabou. Nós estamos em maio e acabou. Esse é o principal erro, eu acho, dos nossos clubes. Não apostam, né? Não apostam na sua estrutura, quer dizer. E eu até tenho dúvidas. Será que foi planejado? Aí que tá. Essa é a Eu tenho dúvidas. Onde está escrito isso? Qual é o documento dentro do clube? Onde é que está lá o planejamento, claro? Porque se existe um planejamento, não troca. Só porque não deu certo nesse momento. Porque é um planejamento de curto prazo daí, não é? Para uma competição. Então, quem sabe se mantém uma estrutura. E aí a questão da profissionalização da gestão. Quer dizer, a gestão do clube, a gestão do futebol será algo isolado da questão política do clube. Porque E nós temos esse ano nós temos um sério problema, tanto para Inter quanto para Grêmio, me corrijam. O pouco que eu acompanho do futebol, mas não é anos de eleição. No Internacional, sim, o Grêmio mudou o estatuto para 3 anos. 3 anos, então Isso. o Grêmio não é esse ano. Mas o Inter tem esse ano. Então, quer dizer, eu não posso ter um grupo associado a uma mudança de gestão. Eu não posso. Eu não posso, de uma hora para outra, ou de uma mudança de um mandato de dezembro para janeiro, eu ter uma mudança drástica em processos chaves E do geralmente clube. muda, né? E será que já não começa aí, então, o problema atual dos clubes do interior, professor? De que muitas vezes não se tem nem presidente e acaba trocando e coloca um presidente interino, uma outra pessoa que possa ir lá, digamos, para, entre aspas, tapar o furo daquele dirigente anterior. Não é aí um Mas problema claro, evidente? esse talvez é o que está gerando a situação drástica do que nós vivemos hoje. Não é? Talvez essa falta de liderança clara, não é? Mesmo tendo pessoas de destaque, nós não conseguimos atrair, e eu acompanhei muito pouco nos últimos meses, não é? Mas não atrai ninguém que queira assumir o clube e tocar para frente o grande problema que é, porque tu tem um passivo muito grande. E como tu coloca isso em dia se a cada passada de um problema a decisão muda? Exato. O foco muda. Ah, hoje o Lissandro é muito bom para resolver o problema do futebol. Ah, mas amanhã não, ele perdeu, saiu fora de uma competição, ele não é mais bom. Não, mas só um pouquinho, vamos pensar um pouco mais. Vamos nos espelhar no que é bom que nós temos fora do Brasil e no próprio Brasil muitas vezes. Vamos pensar o Cruzeiro aí no passado, não é? Que manteve o seu treinador por algumas temporadas. Não é? Ficou 3 anos, não é? O Marcelo Oliveira, que foi bicampeão brasileiro. Foram 3 temporadas. Não é? 3 temporadas. Esse é o resultado. O São Paulo com o Muricy... Isso, esses exemplos. Por que nós não podemos trazer isso para o com o interior? Corinthians, né? Que Por que mais não? que tenha sido eliminado, vai seguir Mas, todo o background dele no clube. mas puxando para a nossa realidade, professor, a gente passa por um momento bem caótico em termos de futebol. Mas a gente também tem outras modalidades que a gente não tem hoje uma grande representatividade coletiva. A gente tem os meninos da base Novo Horizonte que tem sucesso, a VF no vôlei, o handebol, mas são muito mais trabalhos individualizados em termos de uma figura que o Catila no basquete, aquela coisa não é tão Da institucionalizada. paixão individual no processo de Exato. construção. O futebol, querendo ou não, é que acaba trazendo mais a questão de torcedores. A gente tem o rugby, o futebol americano, mas que tem essa massificação, acaba sendo futebol. Não adianta. O Gereta questionou sobre a potencialidade dos times, dos clubes de Santa Maria, do torcedor, enfim. Feito esse diagnóstico, de que forma, de fato, e é onde eu bato a questão do planejamento a médio e longo prazo, mas que realmente, bom, se Santa Maria puder chegar a uma semifinal do Campeonato Gaúcho, como chegou em 2008 com o Internacional, que isso for o máximo, mas como se planejar para chegar a esse máximo e se manter nesse máximo? O que tem que mudar de fato nessa realidade dentro das nossas condições, professor? Eu acho que esse é um momento especial para fazer isso. Talvez, de todos os momentos que nós podemos estar vivendo dentro de um clube, o momento de crise é o melhor momento para nós construirmos o melhor caminho. Coloca todo mundo no divã lá para pensar. E acabou, né? Não tem muito, não, mas tem essa alternativa. Vamos apostar ainda nesse Porque se cavalo faz, manco, vamos se dizer faz assim. sempre da mesma forma todos os anos. Esse é o problema. Mas agora, talvez, os clubes poderiam parar. Né? Eu não sei os nossos clubes aqui se tem alguma atividade ainda esse ano. Num primeiro momento, se não. Se disputar, acaba disputando alguma copinha, alguma coisa, mas de uma forma bem... Olha que momento chave para te estruturar um grupo. São 7 meses, vamos colocar assim, né? 7 meses tu estrutura, tu consegue colocar o clube com procedimentos claros, tu consegue atrair atletas que vão dar um resultado,
se tu usar técnicas de gestão de pessoas, se tu usar técnicas de administração financeira, tu consegue agregar pessoas chaves. Os nossos clubes estão nesse momento. Aqueles que conseguirem se colocar aqui sim, na região metropolitana de Porto Alegre, nós tivemos diversos clubes que fizeram isso. Não é? Que se prepararam durante aquele tempo em que eles chegaram no fundo do poço lá, eles conseguiram criar uma forma de gestão que está dando expressividade. São José. E o Cruzeiro. Né? O Cruzeiro. Não é? Mas foram clubes que chegaram lá, né? Quase terminaram o seu futebol. Nós estamos nesse momento, mesmo nós olhando aqui que é algo extremamente complexo, nós estamos destruídos como clubes, como expressão futebolística, mas vamos aproveitar esse momento, vamos colocar lá pessoas chaves. Quem é a pessoa hoje que pode ser o ponto determinante na gestão do Inter futebol? De Santa Maria, por exemplo. Do Inter de Santa Maria. Futebol, quem é a pessoa? Vamos buscar no mercado se nós não temos essa pessoa. Vamos tentar botar uma pessoa lá que vai muito mais com a razão do que com a emoção. Questão financeira, vamos estruturar o setor financeiro. Setor jurídico, que um clube hoje não vive sem um setor jurídico muito sólido, principalmente na relação com os seus profissionais. Vamos aproveitar esse tempo, vamos usar esses 7 meses para criar uma base que não é o futebol em si, mas uma base que vai dar apoio para que o time possa, talvez no próximo ano, daqui 2 anos, trazer um resultado favorável. Principalmente, professor, para não perder torcedores como esses que a gente está mostrando aí na tela. Torcedores apaixonados, né, que vão a todos os jogos, que levam tambores, Domingo, que batem. feriado, chuva, sol, frio, calor, e o pessoal tá lá. Apaixonado. E que independente da situação do clube, o pessoal, eles não param de acreditar nunca, né? Acho que isso é pior de tudo. Não, isso é o melhor para a administração. E esse é o mesmo com a situação, às vezes, que não gera credibilidade. A gente já está quase no primeiro bloco, mas assim, eu acabo sendo um analista, não torcedor específico, professor, de um time, mas torcedor porque o esporte dê certo, e dê certo da forma certa, que é que eu acredito que é com planejamento ou profissionalização. E este ano, o gerente algumas vezes ele me acalmava antes do programa, dizendo, não, calma que vai falar, né, maneira, porque assim, eu não consigo entender, honestamente eu não consigo entender como que um clube contrata toda uma comissão técnica, monta um grupo de jogadores, mas está entrando X de dinheiro. 2 meses depois eles se dão conta, não vai dar para pagar esse grupo, dispensa todo mundo. E aí monta o grupo do zero a 1 semana da competição. Tudo bem, para não receber a punição, que ia ficar 3 anos sem jogar e a multa que ia pagar. Mas eles não sabiam disso em dezembro, será que isso não foi calculado em dezembro que isso poderia acontecer? Aí o co-irmão, ele monta um grupo com 40 e poucos jogadores na pré-temporada. Aí faltando 1 semana para disputar a competição, demite o treinador. E aí o auxiliar assume, aí tu fica, onde é que está o tal do planejamento? E como que vai dar certo? Sabe? E daí a gente fica naquela que nosso papel é divulgar e incentivar o esporte de Santa Maria. Mas... De que maneira? Sabe, eu não sei se a gente vai estar sendo honesto com o telespectador ou com o torcedor, incentivando uma coisa que a gente está vendo. Gente, não está indo para o caminho certo. O senhor entende? Entendo, sim. Eu acho que passa por isso de nós capacitarmos pessoas. Né? Hoje nós não temos pessoas capazes de fazer uma gestão nesse cenário. Passa pela construção de cursos, talvez, de graduação e pós-graduação. Nós temos muito mais hoje cursos de pós-graduação que dão os instrumentos para uma boa gestão. Mas quem sabe a gente precisa, no Brasil, criar uma outra estrutura, não é? E focar nisso, e ter pessoas chaves. Se nós não temos, vamos pegar aquelas pessoas que têm vontade. O Lissandro tem vontade de ser diretor de futebol. Lissandro, beleza. Então tu vai agora fazer um curso lá em São Paulo. Não é? Em tal lugar tem um curso, nós vamos te levar para lá e tu vai lá. Até tem uma notícia referente. Exatamente. A gente tem, o pessoal está pegando essa ideia aí, professor. Lá uma universidade do Rio de Janeiro, né, em Niterói mais precisamente, está lançando já para o primeiro semestre de 2017 uma graduação e mestrado na área de gestão do esporte. Né? Vai ser, inclusive, a primeira turma de graduação no Brasil. No primeiro semestre de 2017, então, as aulas terão início. E o legal, o pessoal vai poder ingressar, inclusive, pelo Enem, pelo exame do ensino médio. Então, daqui a pouco, quem gosta, quem quer enveredar para essa área, fazer a diferença num clube, no Rio de Janeiro. Talvez mudar esse cenário que nós estamos aí, não fazer apostas, graduação. Curso de graduação e mestrado profissional. Graduação e mestrado. Graduação. Então, talvez essa é uma alternativa, ou se não é tão longe assim, mas aqui, se unir grupos de pessoas, vamos fazer um projeto de extensão e vamos criar um conceito de o que é fazer a gestão de um clube. Sim. O senhor falou que não acompanha lá muito futebol. Mas acredito que há um longo tempo já vem e sabe da história da dupla regional aqui em Santa Maria. O senhor é a favor ou contra daqui a pouco uma fusão das duas equipes do ponto de vista administrativo?
Processos de fusão, não é, são extremamente potenciais porque eu vou usar sinergia. Quando eu faço fusão entre duas empresas ou dois clubes, eu tenho que entender qual é a sinergia. O que eu vou gerar de ganhos adicionais que eu não tenho com eles separados. Eu não consigo ver ganhos de nós unirmos os dois times. Eu não consigo ver isso. Nós temos torcidas apaixonadas que têm uma rivalidade muito grande. Eu acho que é um erro muito grave nós pensarmos em ter a união desses dois times. Eu acho que nós teríamos que trabalhar de uma forma efetiva na manutenção dos dois times isolados e daí sim, dar suporte para que eles se mantenham, não é, cada vez mais competitivos e consigam criar uma estrutura. Eu, como administrador, eu não consigo ver uma sinergia para que esses dois clubes se unam. Me permite um gancho Sim. antes de chamar o intervalo, só em cima dessa tua pergunta? Vamos lá. E se unidos administrar e gerir da mesma forma, o resultado tende A ser o mesmo. Legal. Jefferson, contra ou a favor a uma união? Eu tento me colocar como torcedor, né? Eu cresci indo ao Presidente Vargas e, né, com o meu pai, e eu não conseguiria ver essa união desses Rio dois Grandense e clubes. Inter de Santa Maria é uma mesma equipe. Eu vejo essa rivalidade como algo muito bom e por que não trabalhar essa rivalidade entre os dois clubes, claro, de uma forma saudável e que ambos cresçam junto a partir dessa rivalidade. Com esse crescimento. Como a gente tem em nível de estado, como o Grêmio e o Internacional de Porto Alegre. Sim. São como o do grandes Pacaju, rivais. como o Brapel em Pelotas. Exatamente. Como Exatamente. Tem gestão compartilhada. Não vamos nos ser ingênuos aqui que o Grêmio e o Inter não têm, não é, uma estrutura que trabalha em conjunto. Por que não aqui? Tá certo, boa ideia. Vamos fazer um minutinho de intervalo, senão o Robson Brilhante, o diretor, lá vai enlouquecer com a gente aqui. Um minutinho, a gente já volta com mais Central do Esporte. Atitude pro meu futuro, com conhecimento transformar o mundo. No vestibular de inverno do Centro Universitário Franciscano. Vestibular de Inverno 2016. Inscrições até 6 de junho pelo nifra.br. Prova única 4 de julho. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. O programa Central do Esporte está de volta aqui pela TV Unifra, pelo canal 15 da NET. Muito obrigado a você também que nos acompanha pelo Unifra Online, o nosso canal no YouTube. Hoje com José Quintana Júnior, com o Jefferson Andrade, também com o professor Lissandro Dallanora, que é diretor da incubadora tecnológica da Unifra e também professor do curso de administração aqui do Centro Universitário Franciscano. Eu ia dizer só antes, senhor, fazer a pergunta para o professor Lissandro ali, a gente está uma espécie de mistura de públicos hoje, né? Tem os adeptos ao esporte, o pessoal da cultura, da música. Exato. E também da administração, da polêmica do programa Contraponto. Está interessante Por que hoje não da aqui, política também, daqui a pouco, porque essa questão de gestão muitas vezes envolve também dinheiro, envolve a política. Eu cheguei a participar um período, o professor Lissandro no Contraponto ali, estou louco para perguntar do impeachment, mas não é o local. Chega de problemas, já temos problemas vamos demais falar aqui do no nosso esporte esporte. aqui. Professor, 3 dicas para a dupla regional aí, né? Para que tem 7 meses, daqui a pouco 7 meses e meio, vamos colocar assim na prática, até o início de 2017, para tentar mudar um pouquinho a história do futebol profissional que atualmente ronda o estádio Presidente Vargas e o estádio dos Eucaliptos aqui em Santa Maria. Eu acho que não vão falar em 3 pilares, eu acho que vão sustentar talvez uma capacidade futura de se manter sustentável os nossos clubes aqui. O primeiro pilar que tem a ver com gestão,
profissionalização da gestão. Aquelas pessoas que têm decisões chaves a serem tomadas dentro do clube, elas têm que ser pessoas que tenham capacidade de tomar essas decisões. Não simplesmente tomar uma decisão sem amparo jurídico, legal e administrativo. Quer dizer, eu não vou montar um time com 40 profissionais se eu não tenho capacidade de pagar 40. Vamos montar um time para a nossa realidade. Ok? Não vai ser a melhor, não, mas vai ser o nosso time. Nós vamos quitar as nossas dívidas e vamos colocar em prática. Segundo ponto, segundo pilar, eu acho que nós estamos pecando muito na nossa questão do esporte. Nós temos hoje, e aí chamando um pouco para a área do empreendedorismo, da incubadora tecnológica, nós temos cada vez mais um movimento de coopetição. Quer dizer, o meu competidor antigo, o meu concorrente antigo, tradicional, que eu disputava com ele a ferro e fogo, qualquer ponto, ele passa a ser o meu competidor. Nós vamos competir em conjunto. Então, eu acho que buscar este conceito, segundo pilar, formar esse conceito dos nossos clubes, que nós não somos concorrentes única e exclusivamente, mas também nós somos parceiros em diversas ações que nós podemos desenvolver de forma colaborativa para enfrentar os desafios. Porque dois clubes não precisam se unir em um único clube, mas nós podemos ter diversas ações que vão permear pontos positivos para os dois lados. Isso deve ser feito. E eu acho que um terceiro pilar, eu acho que é investir muito forte nas categorias de base. Que eu acho que essa talvez venha a ser a alternativa mais ágil para nós conseguirmos reverter a situação, principalmente a situação financeira. Não é? Então, vamos lá, vamos trabalhar esse cenário. Vamos participar de eventos focados nesse público. E aí, no futuro, nós vamos ter uma massa de profissionais que vão nos amparar, talvez para desafios maiores. Eu acredito que talvez com esses 3 pontos, poderíamos ter outros, mas eu acho que esses são os bases, atrelando lá com as teorias administrativas, aquilo que eu tenho que fazer no início para atingir um objetivo futuro. E o planejamento, nesse caminho todo, ele acaba sendo clarificado. Não é? Ele vai ficando cada vez mais nítido qual é o caminho a seguir para atender os objetivos. Quando eu tenho gestão, não é? Com capacidade, quando eu tenho um cenário de parcerias, Sim. que nós podemos ganhar, o ganha-ganha, o que vai ser bom para os dois lados, e eu tenho lá a massa, eu estou gerando produto, capacidade futura de me manter no que eu gostaria de ter. Legal. Me dá uma licencinha só, Geri? A palavra é sua. A gente conversava antes, professor, né, a respeito de a legislação brasileira não permite que o clube tenha um investidor majoritário, né? Enquanto isso, a gente tem na Europa Chelsea, quartas de final, Champions League. Paris Saint-Germain também ficou minto. O Chelsea parou nas oitavas, Paris Saint-Germain nas quartas de finais, Manchester City, semifinalista de Champions League, Leicester, campeão inglês, todos eles, né, com grandes investidores por trás. Na Itália, a gente está tendo esse processo que o Milan está sendo comprado por um grupo de empresários chineses. Aqui no Brasil, acho que o mais perto que a gente tem disso é o Audax, que foi vice-campeão paulista, que é um time de empresários, né, mas que não tem um grande investidor, mas é um time de empresários, que é presidido pelo Vampeta. E o Red Bull Brasil também, né? O Red Bull Brasil também. Mas eu fico no Audax porque é um time que é presidido pelo Vampeta, ele merece todo e qualquer respeito do mundo. Professor, e se essa legislação que hoje impede um clube de se portar dessa maneira no Brasil, se essa legislação não existisse mais, acho que para os grandes clubes não faria muita diferença, mas de repente estamos falando de clubes um pouco menores, né? Vamos trazer aqui para a nossa região, para o Inter de Santa Maria e para o Rio Grandense. Talvez isso fosse alguma solução ou ainda assim, talvez nem isso com o planejamento adequado poderia dar um resultado? Eu acredito que esse cenário, que talvez venha a ser uma solução para o nosso esporte mais regional, ele está muito longe. Ele está muito longe porque nós temos um problema cultural, primeiro passo que vai impedir isso. Eu não vou torcer por um time que é do Lissandro. Não, o time é nosso, não é do Lissandro, certo? A questão cultural. Segundo, a questão legal. Eu acho muito difícil hoje, e nós falávamos aqui da situação Brasil, a médio e longo prazo, tu não tem poder para mudar essa legislação. E como que tu vai ter uma segurança jurídica de tu fazer um investimento direto ou indireto num clube de pequena expressão?
é um encaminhamento talvez que para longo prazo nós criarmos uma massa crítica, ter discussões e aí pessoas profissionais qualificados no meio geram uma consciência muito melhor, talvez, daquilo que nós estamos aqui divagando muitas vezes, se realmente o nosso caminho é esse, é profissionalizar e é empresariar as nossas agremiações. Né? Então daí o Lissandro pode lá, ele tem dinheiro, ele quer comprar, ele vai comprar um time. Né? Fora daqui a gente sabe que funciona assim, não é? O Ronaldo não tem um time nos Estados Unidos? O Adriano é o presidente do Miami City, se eu não me engano, na Flórida, né? Veio pro Brasil, ninguém sabe se volta para lá agora, mas ele é o presidente do clube. Né? São ideias interessantes. Mas são culturas diferentes. Hoje, no nosso cenário cultural, eu acho que não funcionaria. Até porque, digamos, vou pensar num grande empresário, ele jamais investiria grande capital num clube que teria que estudar toda a potencialidade. Ninguém vai investir sem pensar em retorno. Ninguém. Pode ser que seja um apaixonado por uma questão assim de hobby, mas aí ele tem que ter dinheiro para investimento. Ele tem que visualizar que o time tem uma estrutura e talvez tu fazendo essa base com esses pilares aí que a gente estava falando antes, no futuro ele se torne atraente para um grande investidor. Mas com essa base também é possível chegar num lugar muito mais longe, independente da questão de um grande investidor, né? Perfeito. Vamos falar um pouquinho de gauchão, então, já que o professor Lissandro Dallanora puxou o assunto lá no primeiro bloco, que está super feliz porque é 3 vezes hexacampeão e tudo mais. Vai até dançar valsa aqui. Pois olha só. Mas olha, só aprenda. Já. Vai competir com o Sacha do Internacional. A gente tem aí os melhores do gauchão. Eles foram anunciados na noite da segunda-feira, dia 9 de maio, um dia depois da grande decisão, né? Os melhores. Os melhores. Segundo, a federação. Segundo a Federação Gaúcha de Futebol e um grupo de jornalistas, né? Não, exato. Assim, ó, eu acho que o programa permite que a gente debata os nomes. O Inter é campeão incontestável porque, assim, ó, eu sou totalmente contrário àquela questão de, não mereceu. No esporte, quem é competente merece. Tu pode jogar mais bonito. A questão foi o melhor time. O Inter foi mais competente e ganhou. Eu discutiria um lance do Hernando contra o São José, que a gente já falou ali, deveria ter sido expulso no primeiro tempo e tal, com essa da arbitragem. Enfim. Então eu tenho um item para ti que vai ser surpreendente. Mas a questão agora, assim, a seleção individual, nós até conversávamos sobre isso, né, professor Alessandro? Nome a nome, sim, a gente pode. A gente tem a liberdade aqui de sugerir novos nomes ou então questionar. Vou perguntar então para vocês. Robson Brilhante, nosso diretor, não coloca a tela ainda. O melhor goleiro do Gauchão de 2016, na opinião de vocês, quem foi? O goleiro, o Alisson, porque é o goleiro do time campeão. Então. Não por ser o goleiro campeão, mas o Alisson, ele só falhou no jogo contra, se eu não me engano, o Veranópolis, que foi a derrota do Internacional em casa por 2-1. Mas o Alisson é um goleiro, tanto que é o titular da seleção brasileira, ele passa uma segurança incontestável no gol. Dificilmente ele falha. E a falha dele não foi da bola escapar da mão, foi dele tentar interceptar uma jogada frente à área, jogar como um líbero e acabar deixando a meta. Mas para mim é o melhor goleiro. Não vou fazer essa pergunta pro Márcio Santos, que é nosso cinegrafista que está atrás dessa câmera que eu estou olhando para você agora, e nem também para o Otávio Brasiliense que está aqui no estúdio com a gente, porque eles estão sem microfone, mas tenho quase certeza de que eles são unânimes também nessa opinião de que o Alisson teria sido o melhor goleiro do Campeonato Gaúcho. Se não for, eles vão me falar no intervalo depois e eu vou corrigir. Na tela agora, olha quem é que foi escolhido o melhor goleiro. Fábio do São José. Não lembro, sinceramente, de uma grande partida do Fábio, talvez contra o Internacional na semifinal, que defendeu um pênalti. Mas aí a gente entra no goleiro do Juventude, que parou o Grêmio. Exatamente. Em 2 jogos. Exatamente. Aí a gente tem ali laterais, os escolhidos. O Welder do Juventude é um jogador até, de certa forma, eu acho que fica em boas mãos, porque é um jogador que já passou pelo futebol francês, inclusive, o Welder. E foi escolhido o melhor lateral direito, o lateral esquerdo, Arthur, do Internacional. E tem um detalhe, eu não vejo tanta qualidade assim no Helder. Eu acho que assim, a lateral direito do Gaúchão reflete o problema da lateral direito no futebol brasileiro. Ele foi o menos... Temos destaques mais. O menos ruim? É um termo que, né, no português não seria o mais correto, mas assim, nós não temos um grande lateral direito. A final do Gaúchão agora no domingo foi pífia a atuação dele. Para ele ser hoje o melhor lateral direito. Ele foi muito mal, né? Mas quanto ao Arthur, eu acabo concordando, sim. Sim. Zagueiros ali, ó, Paulão e Jeromel. Alguma objeção, alguma contrariedade, professor, ou não? Não, eu prefiro o Paulão com o título do que o Jeromel sem título, não há, né? Eu recebi isso por WhatsApp, mas não há como a gente não colocar isso, não, né? Assim, quanto à questão de faixa no peito, sim, mas o Jeromel... Tecnicamente. O Jeromel ele poderia estar na seleção brasileira tranquilamente. O Dunga sequer o cogita. Ok. Questão política, né? O Paulão talvez se destaque por ser muito voluntarioso. Ele vai ao ataque. Ele prefere continuar com o Davi Luiz
o Dunga que morra abraçado com o Davi Luiz. Enquanto tiver Davi Luiz, esquecemos Agora- Copa do Mundo, esquecemos tudo. Qualquer outra Agora, alternativa é enviar. Eu vou ser sincero, o Paulão me agrada. Eu gostaria do Paulão no meu time. Mas ele já jogou no nosso time, né? mas Vocês mandaram embora, A gente mandou ele embora. Mas a questão é a seguinte, mas pela questão de ser voluntarioso, não por uma qualidade a ponto de ser o... Bom, Vem mais surpresa aí, hein? Olha só a lista dos melhores do Gauchão, volantes, Wallace do Grêmio e Fernando Bob do Internacional. Até acho, eu contestaria um pouco o Fernando Bob. Eu não sei se ele fez um grande gauchão Mas talvez assim seja pra... porque ele não tenha comprometido em nenhum momento. não, Pode ser. eu vou discordar. Assim, ó, o Fernando Bob é muito regular, é um volante extremamente regular, dificilmente erra passe, mas ele não é um jogador de saída de jogo, de chegada ao ataque com grande qualidade. Ele é um jogador mordedor, que resguarda a defesa. O Wallace, apesar de ser talvez o volante com o maior potencial do Campeonato Gaúcho em termos de chegar à Europa e ter uma carreira brilhante, ele jogou muito pouco no Campeonato Gaúcho. Ele teve boa parte do campeonato machucado. O Wallace fez aquele golaço contra o Juventude na Arena, eu não o colocaria como destaque no início do Gauchão, ele teve umas boas partidas. Mas ele não teve uma sequência muito grande no campeonato como um todo. Eu não colocaria na seleção, apesar de, para mim, ser o melhor volante entre os que jogaram. Mas quando tu faz uma seleção do campeonato, tu tem que fazer uma série de pontuações, número de jogos, uma média, uma regularidade. Sim. Isso aí. Eu colocaria o Wallace como volante. Eu acho que ao lado do Wallace eu colocaria o Itaqui do Juventude, que é um jogador que já passou pelo Caxias, por exemplo, e que há alguns anos tem uma certa regularidade aí também. Ele surgiu no Grêmio, é irmão do velho Itaqui. Seja o time que joga. Mas assim, ó, em relação ao dupla de volantes, o menino que o Internacional trouxe do Figueirense é muito bom volante, o Fabinho. Muito bom volante. Esse sim sai mais pro jogo, muita qualidade e também é mordedor. E que atuou por alguns minutos da decisão, né? Não, o Fabinho é titular. Titular. Ele é titular. Hoje a dupla de volância do Internacional é Fernando Bob e Fabinho, quando o Anderson joga mais avançado. Quando ele prefere jogar com o Anderson mais recuado, ele tira o Fernando Bob ou o Fabinho e o Anderson joga de volante. Sim. Depende da questão da composição dos meias. Meia atacantes, Hugo, aquele mesmo que passou no Grêmio, que foi vice-campeão com o Juventude agora, e o Andrigo. Acho que está de bom tamanho. Na minha opinião, modesta, eu acho que está de bom tamanho. Acho que até foi. Embora eu acho que há meias atacantes melhores daqui a pouco do que os dois aí. A questão do Hugo, fora aquele chapéu que ele deu no Bobô na Arena, que foi um dos lances mais lindos que eu já assisti. Talvez o lance mais lindo do Gauchão. Do Gauchão, assim, ó, é o chamado, assim, para quem jogou futebol, é um balãozinho mais difícil, porque quando tu tá em velocidade, o adversário está parado, a bola tá alta, tu dá um toque por cima, é o balãozinho mais fácil de fazer. Naquele caso, o Hugo tá parado e o Bobô vem correndo e ele dá um balãozinho curto, assim, aquele que a gente brinca, dá uma penteada no topete. E é um lance lindo, sensacional. Mas ele é um meia de 35 anos que não tem mercado no futebol hoje da Série A do Campeonato Brasileiro. Tu entende que para estar na seleção no campeonato é um pouco preocupante. Preocupante do ponto de vista, será que da não qualidade haviam do outros volantes? Outros com um destaque maior no questão, porque assim, vamos supor o seguinte, da questão aí, voltando para a área da administração. Vamos contratar o famoso bom e barato jogador. Dupla Grenal de olho nos jogadores, vamos ver quem foi destaque no Gauchão para dar uma reforçada. O Grêmio não tem lateral direito, vamos contratar esse menino Helder, achando que é o novo Cafu, e não é. Aí vamos trazer o Hugo para o lugar do Douglas, resolve? Não. Então, como é que esse 6 cara por tá... meia dúzia. Claro que a gente analisa, a gente tem que ser coerente. Analisa-se desempenho, jogo a jogo. Por isso que eu falei do Wallace. Ele é o melhor volante para mim dos que estão, mas não foi o melhor durante a competição. Agora, então a gente está mal de opção, hein? Sim, sim. Se a gente Professor Alessandro, olha a lista, olha. Eu não, tô olhando que tá 5-2, eu acho. Tô grenalizando o negócio, né? Tô Vai fazendo ter essa mais, contagem vai ter aqui. mais, professor, vai ter mais. Atacantes Eliardo do São José e o Vitinho do Internacional. Não tenho muita coisa a falar aí também, eu acho que... O Eliardo fez uma boa fase. Ele não foi decisivo quando foi solicitado. Aliás, voltando a falar da questão da defesa do Internacional, nada mais justo que o Internacional não toma gols desde março. O Internacional só tem uma derrota na temporada. Incrível. Antes do Robson Brilhante colocar a próxima tela, eu quero fazer de novo aquela brincadeira. Quem que vocês acham que foi o melhor técnico do Gauchão 2016? Olha, dentro do material humano que dispunha, eu tenho que analisar o contexto. O técnico do São José. Quem foi China Balbino. Segunda melhor campanha nos pontos corridos. Classificação Chegou na semifinal. E se não campeão fosse... do interior, né? Campeão do interior, o time da capital, que é campeão do interior. É. E se não fosse, sem demagogia, se não fosse aquele lance onde eu acho que foi muito infeliz
o que era então chamado Chico Colorado, no lance, e agora virou Que Chico descobriu-se gremista, né? virou Chico gremista depois da aposentadoria. Aquele lance do Hernando, porque ele é um lance muito, muito grotesco, ele agride o Jô. Fora de campo, ele nem sequer ganha amarelo. Já vamos chegar nesse assunto. Para aí, mim viu? é um lance assim, ó, que decidiu a semifinal. Tô tentando falar isso com total imparcialidade mesmo. Se fosse pro Grêmio e Juventude o mesmo lance, mereceria expulsão, nem ganhou o cartão. Mas tu perguntaste Melhor técnico. Acho que o China Balbino China do Balbino. São José para o professor Lissandro. Eu vou ficar com o técnico do Inter, né? Técnico Eu acho Argel? que, falando lá em gestão, aquele que chega ao resultado esperado, ele tem que ser considerado o melhor, indiferente dele ter recursos ou não para isso, ou de ter um desenvolvimento melhor. Mas ele conseguiu mexer as peças em momentos chaves e puxar o resultado daquela equipe que talvez não tinha os maiores destaques. Principalmente depois da saída do D'Alessandro. Mas né? fazendo uma Sim. provocação, né? Tu tem uma empresa com a meta de chegar multinacional e tu tem uma empresa com a meta de não terminar o ano com dívidas. No caso do São José, a meta primeira é não cair. A do Inter, a obrigação é ganhar. Chegar onde chegou, enfim. Jefferson. Eu diria Argel Fuchs, principalmente pela questão que enfrentou a saída do D'Alessandro e aquele momento que o Inter estava tentando se reformular. Vamos dar uma tentando olhadinha encontrar ali um quem é que jogador foi, pra então vamos ver suprir quem é essa que se falta. surpreendeu, quem é que... Olha só, olha lá o melhor técnico Argel do Inter, então, do Gauchão 2016. Eu acho que eu vou... Permitam-me discordar, eu acho que eu fico com o China Balbino também. Eu acho que do material humano concordar que comigo? tinha, uma das poucas vezes. Momento histórico. Momento raro. Eles não Momento concordam histórico. muito, né? Não. Eu acho que ele, pelo material humano de fato que ele tinha, pela dificuldade que o São José sempre enfrenta em todo o Campeonato Gaúcho, eu acho que ele merecia uma sorte Foi melhor. uma campanha muito sóbria do São José. Manteve uma regularidade. Tanto que se classificar, terminar a primeira fase à frente de qualquer time da dupla Grenal é um feito. Revelação do campeonato, Brenner do Juventude, me parece se não fosse, bem. se não fosse a lesão, ele Exato. teria sido... Craque do gauchão, um Andrigo. Sei não, hein? Todo mundo dando risada aqui. Por que será, hein? Por que Pois será? olha. Eu, olha, não vi também no Andrigo assim um grande futebol. Há 4 rodadas ele era questionado sobre titularidade. Há pouco tempo ele é Exatamente. titular e agora é o craque. Enfim. Eu acho que é falta do Mas eu Coisas não- desse nosso gauchão. Mas eu não tenho um nome de dizer assim. Mas quem seria o... Não teve se nenhum não jogador fosse- que destacou assim dissesse, de uma- olha, foi o jogador da competição. Sabe quem que eu colocaria nessa lista aí, e gosto muito do futebol dele, inclusive o Jô, do São José. Eu acho que é um jogador que vai, que corre, que busca o gol. Que dá algo mais no processo Exatamente. como Um né? dos zagueiros que pra mim é melhor que o Paulão e poderia estar concorrendo entre o craque do Gauchão, que é um cara também que fez uma grande competição, o Hernando. Fora esse lance contra o São José, é um excelente campeonato, não tenho o que questionar a participação dele, com exceção desse lance que deveria ter sido expulso. Gol mais bonito do Marcos Paraná, do Brasil de Pelotas, naquele jogo contra o Internacional. Na sequência a gente vai mostrar esse gol. É, veio de muito gosto, que teve muitos gols bonitos. A Esse gente foi vai um olhar. A campeonato gente, fora do comum, foi né, um campeonato atípico em relação a outros anos. A gente tem aí na sequência aí Mas é difícil escolher um, e essa é a parte difícil. Eu não vou nem, eu teria outros, mas o eu não melhor árbitro assistente, também conhecido como Bandeirinha. vou. E essa Rafael aqui pra da mim é a Silva melhor Alves. piada da competição. Não, Por quê? Não, só um pouquinho. Chegaremos lá. Melhor árbitro Jean-Pierre Gonçalves Lima, desbancando o Daronco depois de 2 anos, né? O Daronco escolhido o O melhor Giareta árbitro. falou uma coisa fora do ar que eu achei sensacional, o que é que tu fala? Eu acho que o que acontece na escolha do árbitro do gauchão, e o torcedor, acredito que se fizer uma análise, vai entender que eu fui coerente nessa análise. O árbitro que não está escalado para as 2 partidas finais, fatalmente acaba sendo escolhido o melhor do gauchão. Como se fosse uma espécie de prêmio de consolação. Olha, você não vai apitar nenhum dos jogos da final, mas você vai ser escolhido o Ou melhor quem do sabe gauchão. para evitar como que ele foi o melhor, se ele errou em tal lance. Mas Também. quando na prática, o melhor deveria estar atuando no último jogo, que é o último jogo mais jogo, importante. exatamente. jogo chave. Agora, assim, ó, Exatamente. troféu Fair Play, depois do episódio William, Esse aí foi... onde o Internacional em nenhum momento assumiu e veio a público afirmar que o lance de fato foi grave, apresentou gravidade, se mostrou preocupado com a situação do Bolanhos, defendeu com unhas e dentes o William dizendo abertamente que foi um lance normal e não foi. Isso é qualquer agremiação, qualquer camisa. Eu acho que o futebol não precisa ser uma coisa muito cheia de clichês, formalismo. Pode ter a provocação da dança da valsa, pode ter o 5-0 com a A mãe falta faz Celeste. parte, né? Isso tem que ter. Agora, quando tu agride um colega de profissão, o tira de campo por mais de um mês, coloca numa situação de risco, como foi a situação, e a entidade não vem a público assumir, pedir desculpas ou se colocar à disposição como exemplo de que o futebol é um esporte e a rivalidade está abaixo dessa condição, jamais.
Jamais o troféu Fair Play para o Internacional. Por quê? Porque ele não reclama da arbitragem, por isso? Porque não reclama da federação? Muito Jefferson, professor Lissandro, o que vocês têm a dizer sobre isso? Esse é o 7x1 do Gauchão. bem. Todo dia tem um 7x1 diferente. Faltou a melhor e foi piada do esse. Gauchão 2016. Tá aqui. Tá aqui. Eu acredito que a gente tem que talvez abrir um pouco mais o leque e pensar algumas coisas. E aí eu vou contrariar o Quintana aqui na questão lá do clube defender ou ir a público e dizer que aconteceu isso, X, Y, Z. Aí nós temos uma questão de gestão, não é? E o clube foi fechado na gestão e, no meu entendimento, foi correto nesse processo. Não analisando o lance em si, ok? Não analisando o lance em si, porque é um lance recorrente, não é? A gente vai ver aí que durante o Gauchão nós tivemos diversos problemas, assim, não é? De cotoveladas e lances extremamente pesados. Pesados, não é? Não é aquele lance de jogo ou um pouco mais efetivo do atacante, do defensor. Nós tivemos lances quase criminosos e talvez esse possa ser incluído nisso. Mas a função do clube nesse momento é proteger o seu atleta. Eu acho que o clube fez muito bem isso. Não é? A questão de tu assumir o erro ou não do atleta não cabe ao clube. O clube cabe em dar recursos, realmente. Se tu fez, nós vamos te defender até o momento em que isso foi potencial. Mas para o mercado eu tenho que proteger o meu atleta. Mas eu te entendo, professor. E assim, eu concordo quanto a qualquer episódio. A gente não grenalizando, se fosse contra qualquer outra agremiação, Não, sem puxar a situação seria essa. Mas assim, a cotovelada é normal no futebol, assim como a garra na área, até que o juiz marque pênalti. Quando há um agravante pela cotovelada, quando de fato machuca o colega de profissão, eu acho que a postura tem que ser um pouco diferente. A pena do William foi muito branda. Foram jogos no Gauchão, sabe? Que é uma competição que, querendo ou não, dupla Grenal menospreza. Ganha, comemora, tira sarro do rival, mas no fundo, aí tu vê que o nosso problema não é no futebol lá, né? Não é o clube o problema. E o problema é político, só que jurídico que está o problema. Exato, só que a postura do clube, quando tem uma ação de tanta gravidade, o Inter poderia ter sido muito maior. Poderia preservar os jogadores dando respaldo, mas se colocando à disposição uma outra postura. Claro, o William não foi nem expulso. Talvez esse prêmio Fair Play provavelmente seja a questão dos cartões vermelhos, amarelos. É a quantidade de cartões. Deve ter um outro embasamento, não um fato específico. Não é? Mas assim, a expulsão do William que o Guilaronco não fez e a questão do Hernando São José já mudaria essa situação, enfim. Sim. Sim ou não, não é? Sim ou não sabemos. Agora, é praticamente incontestável, né? E a gente está mostrando agora para você o gol mais bonito escolhido aí do Gauchão 2016, que é do Marcos Paraná. Olha só um golaço feito por ele nas quartas de final do Gauchão contra o Inter. O programa passou tão rápido hoje que a gente vai ter que ir de 2 blocos, porque foi o programa bom. O último gol sofrido pelo Inter? O último gol sofrido pelo Inter. Foi um golaço mesmo. Foi um golaço. Chute, Não, olha não tem só. o que dizer, Não, né? é incontestável. Mas nesse mesmo jogo, Olha, o Internacional chuta. fez um golaço também. Sai para comemorar. Esse aí nem com eu o defendia. reservas. Esse aí é um chute No meu muito tempo. forte, né? Ele concorria com aquele gol do Lincoln, que o Lincoln fez de calcanhar contra o Alá Ipiranga. Ibrahimovic? E também com o gol do Wallace na partida contra o Juventude. Foi escolhido o gol mais bonito eu do acho que esse do prêmio Gauchão. Fair Play, só para arredondar, para não parecer uma coisa, né? Eu acho ela deveria ser colocada numa balança, porque aí agora falando do peso da arbitragem para a dupla Grenal, não só para o Internacional. Os juízes decidem diferente quando é para o Grêmio e para o Inter. É fato. É muito mais fácil dar um cartão amarelo para um jogador do interior do que para um jogador dupla Grenal. É um outro peso. No próprio... É que nós vamos no vício que nós temos hoje no esporte no Brasil, não é? E no esporte no mundo, na verdade. A própria FIFA não abre mão desse modelo de arbitragem, de controle do jogo. E talvez aí a gente vá sofrer sempre com esses problemas. Nós vamos discutir aqui, se eu for convidado mais vezes ao programa, nós vamos ter outros lances que vão nos levar a refletir sobre a expulsão que deveria ter sido feita. Só um parênteses, assim, que não mudaria o resultado. O Internacional foi amplamente superior ao Juventude, mas o mesmo lance, um lance muito semelhante na área do Juventude e na área do Internacional, teve um peso diferente. É um exemplo. Para o Grêmio também teria. A gente tem que ser honesto. Então, assim, por isso que eu acho que o prêmio Fair Play nessa questão não sei se é muito bem. Vamos eliminar essa categoria. Eu acho que fica melhor. A gente está nos últimos 5 minutos de programa. Exatamente, a gente está na reta final do programa e eu quero chamar a questão do Campeonato Brasileiro, que passado o Gauchão a gente vai ter Campeonato Brasileiro. E a gente já tem aí a primeira rodada com campeões estaduais enfrentando algumas equipes, Flamengo contra Sport, Palmeiras contra o Atlético Paranaense, seguindo aí na rodada. Na sequência, nós teríamos Atlético Mineiro e Santos, Coritiba e Cruzeiro, né? Já chegaremos os jogos da dupla regional, Botafogo e São Paulo, Santa Cruz e Vitória. E na primeira rodada, olha aí, ó, Corinthians e Grêmio na Arena no domingo, 4 da tarde, Arena Corinthians.
Temos então Corinthians e Grêmio, Figueirense e Ponte Preta na sequência da rodada aí também. América Mineiro e Fluminense, Internacional e Chapecoense, essa é a primeira rodada. Olha a do campeonato. Chapecoense, professor. Grêmio e Corinthians eliminados nas oitavas de final da Libertadores, E eliminados tradicionalmente- precocemente nas semifinais dos seus respectivos campeonatos regionais, E aqui já é a segunda e se rodada. enfrentam, né? E E aí já é a segunda rodada. tradicionalmente se enfrentam nos inícios de brasileiro. Exatamente. E o Inter vai pegar então na primeira rodada a Chapecoense. Na segunda rodada aí Ponte, Palmeiras, Fluminense e Santa Cruz. Temos aí a sequência do Campeonato Brasileiro, segunda rodada, Cruzeiro e Figueirense, Santos e Coritiba, e o Grêmio já tem pedreira de novo, quer ver, ó? Clube Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, Vitória e Corinthians, O Grêmio pega o Flamengo em casa, né? 22 de maio, São Paulo e Internacional, Grêmio e Pedreira Flamengo. Para ambos. O Inter, As primeiras rodadas são bem pesadas para os dois Bem clubes. pesadas, Né? né? o Inter depende muito se o São Paulo, por exemplo, Se segue ele na seguir na Libertadores, Libertadores. esse jogo pode ser de certa forma tranquilo. Isso para o fim de semana do dia 22 de maio, então a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, que terá ainda Chapecoense, América, Sport e Botafogo. Eu defendo a seguinte ideia, tem que arrancar já fazendo alguns pontos agora para ter gordura para queimar depois, porque depois qualquer pontinho que é desperdiçado agora faz diferença lá numa competição de pontos corridos. Principalmente porque nós temos no meio do Campeonato Brasileiro aí as Olimpíadas, né? E a também a Copa Copa América. América. E os jogos continuam normal, até onde eu acompanho. Não, as Olimpíadas isso, e também tem a Copa América do Centenário esse ano, 100 anos de Copa América. Lá nos Estados Unidos. Como a gente falamos do programa inteiro de gestão, é muito importante ressaltar o seguinte, Roger, que foi o treinador mais elogiado em 2015, se arrancar de forma a não convencer a torcida nos primeiros jogos, já está fadado Vai dançar. a demissão. Nós temos 1 minuto e 15 segundos para ser mais preciso. Professor Lissandro, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Central do Esporte. Eu agradeço o convite, né? A gente sempre está à disposição de trabalhar alguns temas que eu posso contribuir ou talvez atrapalhar mais do que contribuir, mas a gente sempre está à disposição. Não é? E tudo que a gente pode contribuir, eu acho que nós passamos por um momento extremamente positivo. Sim. Mesmo nós estando lá com os nossos clubes numa situação complexa, mas eu acho que é esse o melhor momento para a gente realmente fazer a diferença no futuro. Perfeito. Jefferson, obrigado pela tua participação. Quinta-feira tem Estúdio Cultural. Quinta-feira, 7h30 da noite, tem Estúdio Cultural. E espero não ter decepcionado o pessoal, espero ter feito o meu dever de casa aqui tranquilamente. E Legal. quarta-feira, às 7 da noite, tem Contraponto, às Isso 11 horas aí. da noite tem o professor Lissandro Delanora. Quintana, Lá obrigado também. também pela parceria aqui. Te agradeço e obrigado por ter concordado comigo. Nem lembro mais Pelo quem menos foi, uma mas vez. eu tô né? feliz. Pelo menos uma vez. Fiquei feliz hoje. Pelo Eu menos fiquei uma marcado Esse com aí isso, vai né? pro compilado de final de ano da TV. Não, pro arquivo, o Gerson vai arquivar o programa TV o dia que o Direto comprou o Quintana, tá certo? Central do Esporte vai ficando por aqui. Lembrando que você pode acompanhar esse programa também na íntegra no nosso canal do YouTube, o Unifra Online. Um grande abraço a todos, até a próxima terça-feira. Tchau!